Fala, meus queridos, bom dia. Professor Adilson aqui para mais uma aulinha de geografia. Como eu tinha falado com vocês, a gente vai estar dando continuidade aí nas nossas aulas sobre o nosso planeta Terra, certo? Hoje, o tema da nossa aula é a deriva continental e as placas tectônicas, certo? A gente vai tratar um pouco sobre geologia aí do planeta Terra. Primeira coisa, a gente tem que saber o que é geologia, certo? Geologia é uma das ciências da Terra que se dedica ao estudo da crosta da Terra, da crosta terrestre, da matéria que compõe a crosta terrestre, de como a crosta terrestre funciona e do que ela é composta, certo? O profissional dedicado à geologia, a gente diz que é o... A gente diz não, o nome dele é o geólogo, é o profissional que se forma em geologia e trabalha nesses estudos, certinho? Outra coisa que a gente tem que saber antes da gente dar o pontapé inicial, né? A deriva continental foi uma teoria desenvolvida por esse homem aí, que está aparecendo no nosso vídeo, Alfred Lothar Wegener. Quem foi ele? Ele foi um alemão geofísico, né, e meteorologista. Foi ele que desenvolveu a teoria da deriva continental. O que seria essa deriva continental? Em 1915, ele fez uma publicação chamada Origem dos Continentes e Oceanos. Ele explicava na teoria dele de que o planeta Terra já teria sido constituído de um único continente, uma única grande massa continental que era o nosso planeta. Existia um continente e um único oceano. Sendo que ele desenvolveu essa teoria baseada em estudos que ele havia feito. Só que a comunidade científica da época não acreditou nas teorias dele. Ele meio que foi renegado pelos cientistas da época por ter desenvolvido essa ideia, ter tido essa ideia de que um dia, no passado, teria existido apenas um continente. Foram sempre muito hostis com ele, por ele não ter como provar diretamente os fatos, a não ser da própria metodologia que ele mesmo havia desenvolvido. Segundo a teoria dele, a deriva continental, ele diz que há cerca de 200 milhões de anos, um pouco mais de 200 milhões de anos, a Terra teria o continente, esse único continente, teria se fragmentado. Alguma coisa teria feito e esse continente teria se quebrado. E com isso formado os continentes que a gente tem hoje, América, Europa, Ásia, África, Antártida, Oceania. Todos eles já teriam sido um só. Segundo a teoria dele, ele chamou esse continente de Pangeia, e esse continente ele era cercado por um único oceano, que era Pantalassa, Pantalassa. Certinho? E esse mapa aí representa um pouco do que teria sido esse mega continente de Pangeia. Você pode ver aí no centro está o continente de Pangeia, né? Um único continente no globo, cercado aí por um único oceano, como se fosse uma enorme ilha dentro do oceano, certo? Só que essa enorme ilha teria o tamanho desses todos os continentes que a gente conhece hoje. Segundo a teoria dele, ele diz que Pangeia não se fragmentou de uma única vez. Ela teria se fragmentado em momentos diferentes. Com o deslocamento, né, da deriva dos continentes, com essa quebra de Pangeia, teria se fragmentado em duas partes. Laurásia e Gondwana teriam sido esses dois continentes formados pela primeira quebra de Pangeia, pelo primeiro distanciamento, né, do continente. Aí tem uma representação do que teria acontecido, né? Primeiro, no primeiro globinho, como teria sido Pangeia, depois já do meio, o que seria aí Laurásia e Gondwana, quando teve essa fragmentação, e a constituição dos continentes como nós temos hoje, né? Os continentes que nós conhecemos, como eu disse, América, Europa, Ásia. A deriva continental entende que um dia todos esses continentes foram um só, que por causa de alguma coisa eles se fragmentaram e se dividiram. Aí tem a evolução, né, dessas constituições da crosta terrestre ao longo desses milhões de anos. Há 225, né, cerca de 225 milhões de anos, Pangeia. Depois a divisão ali entre Laurásia e Gondwana. E 65 milhões de anos você pode notar que os continentes já começam a tomar essa feição que a gente tem hoje no planeta Terra até chegar ao momento que nós estamos, com essa distribuição dos continentes. Beleza? Primeiro, Alfred Wegener, né, ele não teve essa ideia no estalar de dedos. Ele observou algumas evidências que ele tinha encontrado. Por isso que eu digo que muitas pessoas não respeitaram ele quando ele publicou o trabalho dele,
porque a metodologia tinha sido criada por ele. Ele observou algumas coisas. Eu trago aí uma imagem que mostra para vocês a América do Sul e a África. Vocês podem ver que existe um certo encaixe dos continentes, né? O ponto crucial para o desenvolvimento da teoria da deriva continental dele é que a movimentação fragmentou os continentes como se fossem peças de quebra-cabeça, e eles teriam um certo encaixe. A prova física disso é a forma como a América do Sul e o continente africano eles são constituídos. Você pode perceber que eles são uma peça, como se tivessem sido uma coisa só um dia. Beleza? E eles se encaixam meio quase perfeitamente. Muita coincidência, né? Aí uma outra imagenzinha aí um pouco mais visual para vocês poderem notar esse encaixe existente desses dois continentes. Outra metodologia que o Wegener desenvolveu, percebeu, né, foi a utilização de fósseis. Né? Foram vestígios que ele encontrou que eram vestígios similares em lugares diferentes do planeta. Provando, como nessa imagem que vocês vão ver aqui, se vocês notarem, tem ali ó, o continente da América do Sul, a África, ali a Antártida e a Austrália. Você pode notar que algumas dessas espécies ele encontrou fósseis em várias dessas áreas. Significa o quê? Que um dia todos esses continentes estavam juntos e essas espécies animais, por exemplo, eles podiam se deslocar livremente entre os continentes, que não existia um oceano que atrapalhava. Ele usou isso principalmente porque eram espécies de animais que andavam sobre a Terra. Não tem assim espécies de peixes ou espécies de animais aquáticos que poderiam se distribuir facilmente pelo oceano, mas animais que andavam sobre a Terra. E com isso, os seus fósseis ficaram distribuídos ao longo de vários continentes quando teve essa fragmentação. São as duas teorias que ele usou, as duas metodologias que ele usou para tentar comprovar a teoria da deriva continental. O encaixe dos continentes e a distribuição de fósseis semelhantes em lugares distintos do globo. Sendo que só muitos anos depois que essa teoria conseguiu ser, de certa forma, comprovada, que foi quando se desenvolveu a teoria, quando se descobriu a existência das placas tectônicas. Eu trouxe para vocês aí um mapinha que mostra as principais placas tectônicas. Placa euroasiática, placa norte-americana, sul-americana, placa africana, placa de Nazca. E o que são essas placas tectônicas? Elas são a crosta terrestre. As placas tectônicas elas formam a camada de fora do planeta Terra. Vocês já estudaram as partes internas do planeta e agora a gente entende que as placas tectônicas elas constituem a crosta da Terra. Elas são a camada externa e sólida da Terra, denominada de litosfera, onde estão os continentes e os oceanos. Essa camada é constituída por 7 placas principais, que são aquelas maiores que eu nomeei agora há pouco. E o que acontece? As placas tectônicas, por elas serem fragmentadas, elas não são uma massa só de rocha, são várias massas quebradas que formam a litosfera, elas se movimentam, certo? E seria essa movimentação das placas tectônicas que teria feito o continente, o megacontinente de Pangeia, se fragmentar e formar aí essa constituição do planeta Terra que nós temos hoje. Mas o que faria, né? O que faz as placas tectônicas se movimentarem? A gente estudou as estruturas da Terra, crosta, o manto e o núcleo. Um dos principais agentes para a movimentação das placas tectônicas é o manto, por causa da sua movimentação. A gente lembra que o manto ele não está em estado sólido, ele está em estado pastoso, devido ao quê? Às altíssimas temperaturas que se encontram lá no núcleo da Terra. São essas altas temperaturas que mantêm o manto naquele estado de magma que a gente chegou a observar. O que acontece? Se você tem um material pastoso e sobre ele uma camada fina de rochas, essa estrutura de rochas, ela não fica fixa, ela tende a se movimentar. Vocês podem notar aí nessa imagem, onde está escrito manto, tem umas setinhas, né, formando um círculo. Essas setinhas indicam essa movimentação. Quanto mais próximo do núcleo, maior é a temperatura que existe naquele local. Com isso, esse magma, né, esse material do manto, ele tende a se movimentar para cima, ele tende a subir. E quanto mais ele se afasta do núcleo, ele perde temperatura e tende a se solidificar. Quando ele se solidifica, ele cai. Ele volta para o fundo. Quando ele chega no fundo de novo, ele se aquece e tende a subir. Por isso esse movimento que a gente chama de corrente de convecção, que é esse movimento circular feito pelo magma, pelo material que existe dentro do magma. E devido a esse movimento do magma, as placas tendem a se mover. E as placas elas realizam alguns movimentos distintos, né?
Aí tem uma imagenzinha que mostra para vocês os 3 movimentos que as placas realizam e em alguns lugares onde esses movimentos acontecem. Agora a gente vai falar um pouquinho de cada um desses movimentos. O primeiro movimento é o movimento divergente, né? Não sei se vocês conseguem interpretar essa imagem aí comigo. Você tem aí a placa norte-americana e a placa euroasiática. As setinhas indicam as direções para onde essas placas estão se movimentando. Vocês podem ver que elas estão se afastando uma da outra. O movimento divergente ele se constitui disso, de quando as placas tectônicas elas vão para lados opostos. Elas vão para lados diferentes. Ocorre quando as placas traçam um movimento de distância uma da outra, provocando o nascimento de uma nova crosta oceânica. Você pode notar esse exemplo aí que está falando da Islândia. Esse local está sendo representado nessa fotografia aqui. Você está vendo? Essas setinhas vermelhas que estão aparecendo na imagem mostra que esse local está se afastando, formando esse canyon aí. Segundo estudiosos, né, segundo geólogos, né, o profissional da área, as placas tectônicas elas tendem a se distanciar cerca de 1 centímetro por ano. Então a gente pode imaginar que esse local aí na Islândia, esse canyon, está ficando cada vez, uma vez por 1 centímetro a cada ano, ele se distancia mais um lado do outro. Beleza? Esse é um exemplo do movimento divergente das placas tectônicas. Agora o movimento convergente, né? Quando você pode notar essa imagem que eu coloquei aí, tem 2 placas tectônicas e elas estão indo na mesma direção. O movimento convergente é aquele movimento de choque de placas tectônicas, quando as placas tectônicas elas vão na mesma direção, uma em encontro da outra. Esse movimento é muito causador de terremotos, formação de cadeias montanhosas também. Vocês podem notar ali na imagem que tem uma placa tectônica, a outra, e elas vão na mesma direção. E entre elas você pode ver que se forma uma cordilheira de montanhas, né? Os limites convergentes são quando as placas colidem, com a mais densa mergulhando sobre a outra, ocorrendo uma fusão parcial da crosta que mergulhou. Esse processo é conhecido por ser formador de diversas cadeias de montanhas pelo globo. Aí tem um exemplozinho aí, né, que eu trouxe. Vocês podem notar que tem a setinha que foi colocada aí, que tem a placa de Nazca e a placa sul-americana. Elas são placas que têm esse movimento convergente, elas vão uma na direção da outra. E o resultado disso é isso daí, a Cordilheira dos Andes. São a maior cadeia montanhosa aqui do continente da América do Sul, e essa cadeia é formada exatamente por causa disso, do choque entre as placas tectônicas, da placa de Nazca e a placa sul-americana, porque elas vão na mesma direção, meio que se dobram e tendem a formar esse relevo aí que vocês estão observando na imagem. Beleza? E nosso último movimento, que é o movimento transcorrente, né? Quando a placa não vai nem na mesma direção e nem em direções opostas. As placas elas estão tocando uma outra, mas elas vão uma para cada lado, como se elas fizessem se tocassem indo para lados opostos, né? Elas não fazem força de choque e também não se repelem. Elas simplesmente transcorrem uma pela outra. Esse movimento, quando a energia concentrada ao longo do limite é liberada dessa movimentação, podem acontecer muitos terremotos em áreas de falhas transcorrentes. Um exemplo, aqui, ó, na placa de São Francisco, né, a famosa falha de San Andreas, né, que é um movimento transcorrente que as placas tectônicas daquela região desenvolvem. Olha um exemplo do que aconteceu por causa disso. Essa estrada foi colocada exatamente sobre onde acontece esse movimento de falha, né? Onde acontece esse movimento transcorrente. Aconteceu um processo ali tectônico onde essas placas se movimentaram e olha o que aconteceu com a estrada. Ela se partiu. Por quê? Porque ela está localizada exatamente em cima de uma falha transcorrente, uma falha da placa tectônica que transcorre, que faz esse movimento. E a estrutura física que foi construída ali foi quebrada por causa disso. Beleza, galera? Então a gente entendeu hoje o que é a teoria da deriva continental, quem foi o cientista que desenvolveu essa teoria, o que aconteceu com ele. A gente já aprendeu um pouquinho do que são as placas tectônicas e os movimentos que essas placas tectônicas resolvem. Na próxima a gente vai estar continuando aí a nossa aula sobre tectonismo e vamos falar um pouco sobre as consequências da movimentação das placas tectônicas, vulcanismo, tsunamis e entre outros aí, galera. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Vejo vocês na próxima. Até!